Uno é uma porcaria considerando as outras opções na mesma faixa de preço, mas é o que todo mundo conhece. Igual Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War e qualquer porcaria da estrela que você acha numa ReHap. Todos eles são obsoletos perto de tudo aquilo que a gente inventou nas últimas 2 décadas. Jogos que são capazes de entregar os mesmos elementos da experiência de Uno, só que com mais eficiência, mais interação entre os jogadores e mais estratégia por ação do jogo. Lembrando que o Uno foi inventado em 1971, então o design dele é bem arcaico mesmo. E caso seja difícil encontrar qualquer recomendação que eu der nesse vídeo, eu recomendo procurar no mercado da Ludopedia, onde outras pessoas vendem os seus jogos usados. Cansei de vender jogo lá que eu nunca joguei. Ficou parado na estante e eu fiquei jogando outras coisas. Antes de recomendar outra coisa, eu preciso começar pelos problemas que o Uno tem. O jogo que exige menos atenção que um jogo de baralho de bar e o jogo que ninguém joga certo. Você não pode jogar um comprar 2 em cima de outro comprar 2 para fazer o amiguinho comprar 4. A regra correta é: a vítima compra 2 cartas e perde a vez, ponto. Não tem resposta, não tem o que fazer. Mas mesmo quando você inclui todas as variantes culturais com as regras que as pessoas inventam, o Uno continua sendo uma experiência bem superficial em comparação ao resto. Primeiro de tudo, o Uno não tem um mecanismo que limita a duração da partida. Se a mesa der azar ou se alguém não quiser terminar a partida, o negócio pode durar horas, sem dar satisfação pra ninguém. Ao contrário de todos os jogos que eu vou mostrar hoje. Era muito comum eu ver alguém na mesa de Uno simplesmente dar a vitória pra alguém só pra fazer a partida acabar. E o que você vai ficar fazendo durante essa partida gigante? Vomitando carta até você dar sorte da pessoa antes de você jogar a carta que você precisa pra ganhar o jogo. Você até pode montar uma estratégia prestando atenção no que o povo da mesa tá jogando, na expectativa de jogar algo que a próxima pessoa não tem, mas a sua vitória vai depender exclusivamente da pessoa que veio antes de você jogar a carta que você precisa pra limpar a sua mão, que é a única opção na sua mão. Ou seja, o jogo é quase que uma espera perpétua da oportunidade perfeita. A única situação em que eu consigo recomendar esse jogo é quando a maioria da mesa não quer jogar nada, só a conversa e as bebidas já tá muito boa, mas tem pessoas na mesa que não estão interagindo muito no bate-papo, então você usa Uno pra incluir essas pessoas na reuniãozinha. Tirando isso, se a sua intenção é fazer a galera da mesa interagir e se divertir, jogue-os fora. Dito isso, quais são as alternativas? Eu vou só listar os que eu já conheço até eu ficar de saco cheio de fazer esse vídeo. E eu vou começar pelo melhor já, Trio. Trio é barato, tem menos de 1/3 da quantidade de carta que o Uno tem. Tem muito mais espaço para interação, para habilidade e até um pouquinho de blefe. Isso sem deixar de ser hilário também. Eu dei mais risada em uma partida de Trio do que em todas as minhas experiências com Uno juntas. Porque você vai rir da incompetência dos seus amiguinhos, de lembrar onde e com quem uma carta tá. E não porque ele simplesmente deu azar da pessoa do lado puxar uma carta que explode a mão dele. Trio é um jogo de memória. Cada jogador vai ter uma mão de cartas ordenadas do menor para o maior, e na sua vez você vai poder perguntar qual a maior carta do fulano, qual a menor carta do fulano, ou então abrir carta da mesa, tentando revelar 3 cartas iguais em sequência. Fulano, qual que é a tua maior carta? 11? Outro fulano, qual que é a tua maior carta? 8? Ah, é diferente, acabou minha vez. E agora o resto da mesa sabe que o fulano tem um 11 no topo e o outro fulano tem um 8 no topo. Na vez de outra pessoa... Fulano, qual que é a tua maior carta? 8? Quem que tinha outro 8? Vai, pergunta pra mim de novo, vai. Se você revelar 3 cartas iguais assim, você pega o trio da mão das pessoas. E se você fizer 3 trios iguais, você ganha. Ou um trio de 7. Porque você só pode revelar as cartas que estão na mão da ponta das pessoas, incluindo da sua, enquanto os que estiverem no meio não existem. Se alguém fizer um trio com a carta menor de alguma pessoa e roubar aquilo da mão dela... Agora esse número é um número menor e ele tá no jogo. Se as pessoas estiverem conversando, batendo papo, é mais engraçado ainda porque maior a chance de que alguém vai esquecer tudo. Com quem que tava o quê, aonde que tava tal número na mesa. É muita coisa pra guardar e essa é a graça. Você vai passar vergonha por culpa sua. E também tem o fator de alguém conseguir acertar de primeira alguma coisa e todo mundo dar risada da sorte da pessoa. E é garantido do jogo acabar rápido. Porque toda vez que um trio é feito, a carta saiu do jogo.
elas ficam abertas na mesa como pontuação. Então, enquanto alguém não ganhar o jogo vai se esgotando até alguém fazer 3 trios, ou então fazer um trio do número 7. Nenhuma carta volta pro baralho pro jogo continuar. Lembra que eu falei que o Uno não tem mecanismo para limitar a duração da partida? É disso que eu tô falando. E quando chega na sua vez de jogar trio, você sempre vai ter uma dúzia de interações possíveis na mesa, podendo interagir com qualquer pessoa que tá jogando o jogo. Fulano, qual que é o teu número maior? Ou então fulano, qual que é o teu número menor? Enquanto em Uno você tá interagindo quase só com as duas pessoas do seu lado, e as interações vão acabando conforme você fica sem carta. Chega no final do jogo, a única coisa que você tá fazendo é esperando pra jogar a tua última carta. O único defeito que trio tem é que o jogo é limitado a 6 pessoas, enquanto o Uno é limitado a 10. Mas a gente vai chegar lá, Dobro. Apesar de trio ser o meu jogo de festa favorito, esse aqui é o verdadeiro substituto de Uno. Tudo aquilo que Uno se propõe a fazer, dobro faz melhor. Com exceção do número máximo de jogadores, que é 6, de novo a gente vai chegar lá. Lembra que eu falei que o final de Uno é chato, porque pra você ganhar você tem que esperar a oportunidade de jogar a última carta que você tem na mão? Independente do quão bem você jogou o resto do jogo, esse jogo é definido pela sua performance durante a partida inteira. As pessoas vão jogar uma ou duas cartas pra tentar superar o número que tá na mesa, fazendo o número ficar crescendo. Se chega na sua vez e você não consegue superar o número que tá na mesa, todo o montinho de cartas da mesa viram pontos negativos pra você. E aí, quando esgotar o baralho inteiro, todo mundo vai comparar quantos pontos negativos cada um tomou. Daí você monta um placarzinho, embaralha o baralho inteiro de novo e joga mais 2 partidas disso até o baralho acabar de novo. Você ser o primeiro a esgotar as cartas do jogo não faz muita diferença. Se você jogou o jogo com a bunda, você provavelmente tem um monte de ponto negativo e você vai perder. E as suas cartas não vão esgotando. Quando você joga uma carta, você repõe a sua mão. Elas só vão começar a esgotar depois que o baralho inteiro chegou no final, mas até lá a maior parte do jogo já foi jogado. O jogo também tem aquelas cartas especiais de Uno pra ferrar com outro jogador, tipo inverter a ordem da mesa, mas além disso, o jogo também tem uma carta vermelha de alerta que fica virada pra cima na mesa separada do resto do jogo, e qualquer jogador pode passar essa carta pra qualquer jogador empurrando na mesa quando, na vez daquele jogador, ele esqueceu de comprar uma carta depois de jogar uma carta. Normalmente você joga e compra. Só que se a pessoa se empolgou pra jogar a carta, vai, se lasca, e esqueceu de comprar a carta dela, qualquer pessoa na mesa pode falar, fica com alerta. E aí o jogador vai ficar com alerta na mesa até ele poder passar pra outra pessoa. Quem terminar com esse alerta na mesa vai tomar uma penalidade no final da partida que pode te impedir de ganhar. Enfim, Uno e Dobro são experiências bem parecidas, mas na minha opinião, Dobro é muito melhor. Tem um mecanismo de limitar a duração da partida, os recursos para você gerenciar na sua mão vão se reabastecendo a partida inteira, ao invés de se esgotar imediatamente, e a vitória do jogo depende da sua performance a partida inteira. Beleza, vamos outro. Peguem 6. Esse tem pedigree, o designer eu não vou entrar nesse assunto. Esse aqui vai até 10 jogadores, igual o Uno, eu falei que a gente ia chegar lá. E ele começa a ficar legal com umas 4 pessoas. Assim como o Uno, esse jogo é um pouco menos estratégia e mais caos, mas ainda tem mais estratégia do que o Uno. E ele também corrige problemas como mecanismo duração da partida. O jogo tá sempre indo pra frente, ele não volta. Todos os jogadores vão receber umas 10 cartas na mão, e aí todos ao mesmo tempo vão colocar uma carta virada pra baixo na mesa. Depois que todo mundo colocou a carta virada pra baixo na mesa, revela a carta de todo mundo, e aí a gente vai começar da menor carta pra maior carta, colocando elas em 4 fileiras que estão na mesa. Você sempre vai colocar o número de cada pessoa o mais próximo de algum dos números nas 4 fileiras, e caso alguém fosse entrar na 6ª posição de uma fileira, a fileira explode, a pessoa pega todas as cartas que estão naquela fileira como pontos negativos, e o número que a pessoa acabou de colocar vira o novo começo da fileira. Se a pessoa jogar um número que é menor do que tudo que já estava na fileira antes, a pessoa pode escolher qualquer uma das 4 fileiras para pegar a fileira e tomar os pontos negativos de propósito e colocar a carta menor que ele acabou de jogar no começo da fileira. É tudo questão de adivinhar o que os amiguinhos vão fazer e ser a pessoa se ferrar menos. Quando a mão de 10 cartas de todo mundo esgotou, você embaralha tudo que sobrou, que não tá na mesa, de volta no baralho, distribui 10 cartas de novo pra todo mundo e continua jogando até alguém passar de 66 pontos negativos. Quando alguém passou de 66 pontos negativos, a gente conta pra ver quem tem menos. Ou melhor, quem tem mais. Quem tá melhor.
Às vezes o jogo pode demorar mais ou menos para chegar em 66 pontos negativos, mas as pessoas estão sempre tomando pontos negativos. A graça do jogo é que todo mundo vai se sentir andando num campo minado, e a cada turno que você escapar ileso vai ser um alívio. Daí vira uma análise de probabilidade. Lógico que o jogo não é perfeito, mas ele já corrige vários problemas que você encontra em Uno. O problema do jogo, na minha opinião, do Pegging 6 no caso, é que a interação entre os jogadores é meio indireta. Você não escolhe ferrar alguém em particular, exceto em raríssimas ocasiões. Você só tá meio que contribuindo pro campo minado. Tá, a partir desse ponto do vídeo, o roteiro vai ser improviso, tá? Dane-se. Próximo joguinho. Bang, o jogo de dados, não o jogo de carta. É um jogo que vai até umas 8 pessoas. É basicamente Among Us. As pessoas na mesa vão ter um personagem jogável com uma habilidade especial que todo mundo sabe qual é, e uma identidade que tá virada pra baixo e ninguém sabe qual é. Eu posso ser um bandido, eu posso ser da polícia, ou eu posso ser o renegado, que eu não entendo direito o que é. E aí cada jogador vai ficar rolando o dado, dando tiro nos outros, usando habilidadezinha, até pessoas o suficiente morrerem pra só um time sobrar. O problema é que ninguém sabe quem é quem. Com exceção do xerife, todo mundo sabe quem é o xerife. E o xerife ganha 1 a mais de vida por isso. Então uma partida do jogo de Bang de dado é basicamente: ô xerife, ele é o bandido. Não, você é o bandido. É, eu sou o bandido mesmo. Pá, 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 pá. Esse jogo, além de ter mais interações possíveis, além de ferrar os dois amiguinhos do seu lado, não só porque você pode atirar mais longe, mas porque quando uma pessoa morre o círculo vai diminuindo, mas também porque tem o fator de Among Us, identidade secreta aí, que te força a conversar com todo mundo da mesa. E na medida que os jogadores vão morrendo, o círculo diminui e você pode dar tiro em pessoas que você não podia tirar antes. Por que eu especifiquei a versão de dado e não a versão de carta? Simplesmente porque eu tenho uma memória horrível com o jogo de carta, que é o elemento mais perigoso de qualquer jogo que tem eliminação de jogadores. Um amigo meu, numa mesa de umas 8 ou sei lá quantas pessoas num jogo de Bang de carta, morreu logo no começo do jogo. Eu acho que antes da primeira rodada terminar, ele acabou sendo eliminado do jogo. E depois disso, o jogo enrolou tanto que ele demorou mais de 2 horas. Tudo isso com o meu amigo fora da partida. Eventualmente outras pessoas foram eliminadas, mas mesmo assim, eu acho que o Bang de carta dá muito mais espaço para a partida demorar mais. Enquanto o jogo de dado, além dele ser um jogo mais rápido, uma versão simplificada do jogo de carta, ele também tem uma expansão. Eu entendo que a expansão não vem com o jogo, então asterístico em expansão, mas ele também tem uma expansão de apocalipse zumbi que coloca um mecanismo para limitar a duração da partida. Quanto mais jogadores mortos existem, maior a chance de que vai começar um apocalipse zumbi antes de dar a volta na mesa. E quando o apocalipse zumbi começa, todo jogador que tá morto vira um zumbi. E se o renegado tiver na partida ainda, que é um personagem específico, ele vira um mestre zumbi e ele ganha junto com os zumbis. Então quanto mais gente morre, mais agressivamente o jogo vai tentar acabar com a partida. Eu não vejo uma partida de Bang de dado demorar muito pra acabar. Além disso, o próprio jogo base tem uma mecânica de flecha de índio, que eu acho que esse tem no jogo de carta também, não lembro. Em que toda vez que você rola uma flecha de índio nos teus dados, você é obrigado a pegar uma flecha de índio da mesa, mesmo que você decidir rerolar aquele dado depois, porque você tem essa opção. Você vai pegar a flecha de índio na mesa e quando as flechas de índio acabarem, todo mundo na mesa toma dano de acordo com o tanto de flecha de índio que você tem, e aí você devolve todas as flechas. Então quanto menos jogadores tem na mesa, mais flecha de índio você vai coletar. E no começo do jogo todo mundo tá meio covarde distribuindo daninho aqui e aqui. Aí depois chega no final da partida, morre! Esse jogo eu acho que eu recomendo também com 4 pessoas já começa a dar certo. Mas o ideal mesmo é 5, 6, 7, 8. Outro jogo. Ainda não cansei de fazer o vídeo, outro jogo. Super Coach Express. Ou como a gente chama aqui, Coutinho. Ele chama Coutinho porque ele é uma versão minúscula do Coach Express, que é um jogo enorme. Como o intuito aqui é falar de um substituto de Uno, só faz sentido falar do Coutinho, que é muito mais barato e é muito mais fácil de colocar na mesa. Todos os jogadores são bandidos em um trem em movimento e todo mundo vai tentar se matar e ser o último vivo. Mas apesar de ser um jogo de eliminação de jogador, o que eu normalmente acho um problema, o jogo é bem veloz e bem limitado.
O número de vagões no trem é o número de jogadores na mesa mais um. Se tiver 4 pessoas, 5 vagões. Toda vez que uma rodada acaba, um vagão vai pro saco. E quem tiver nele vai junto. Mas enquanto os jogadores estiverem brigando, o que acontece é, cada jogador vai programar 3 ações. Todo mundo tem as mesmas 6 cartas de ações na mão, ou 7, não lembro. E cada jogador vai escolher, virado para baixo, 3 ações. 3 dessas 6 ou 7 cartas. Na hora que todo mundo escolheu quais serão suas 3 ações, a gente vai começar do primeiro jogador, que muda toda a rodada. Todo mundo vai revelar uma carta por vez, executando uma ação que você tinha programado, na ordem da mesa. Na hora que a mesa der a volta, começa a executar a segunda ação, que foi programada, até todo mundo fazer as 3 ações que todo mundo colocou virado para baixo. Então você pensa com você, eu vou primeiro subir em cima do vagão, depois eu vou virar pro outro lado, depois eu vou dar um tiro no fulano que vai estar na minha frente. Só que aí, você sobe em cima do vagão, e aí a pessoa que vem depois de você programou um tiro pra dar em você. Ou então programou um tiro que era pra acertar na outra pessoa, mas aí você entrou na frente porque você subiu no vagão. E aí quem tomou o tiro foi você. Quando você toma um tiro, você não morre na hora. Você simplesmente voa pro vagão de trás ou pro vagão da frente, dependendo de onde que veio o tiro. Então os jogadores estão se empurrando quando eles dão um tiro, com o intuito de tentar empurrar você pra fora do trem. E enquanto uma pessoa estiver caída no chão, os tiros passam por cima daquela pessoa. Então, assim como todo jogo de programação, é uma bagunça. Você tá tentando ler a mente dos outros jogadores, pensar no que todo mundo vai fazer pra você programar de acordo. Você pode propositalmente deitar na sua vez porque você tá acreditando que uma pessoa vai atirar em você, e aí o tiro passa por cima e pega em outra pessoa. Ou, uma mecânica que o jogo tem é que se você cair pra fora do trem, mas a sua próxima carta, que já estava programada, era a carta do cavalo, então você cai do trem em cima de um cavalo e volta pra frente do trem. De novo, o problema desse jogo é que mesmo que o jogo seja rapidinho, tem eliminação de player. Ou seja, se a sua mesa, se as pessoas com quem você vai jogar esse joguinho, que são só cartas e uns homenzinhos, se as pessoas com quem você for jogar esse jogo são adolescentes que não conseguem ficar 1 minuto sem mexer na porcaria do celular, esquece. Não vale a pena. Joga trio. Mais jogo, mais jogo. Unstable Unicorns. Esse também é um jogo só de carta. A diferença é que ele vai consumir um espacinho maior na mesa, porque cada jogador vai ter um grupinho de unicórnios virado pra cima do seu lado. E o objetivo do jogo é colocar um 7º unicórnio na sua mesa. Se você tiver 7 unicórnios na sua mesa, você ganha. É isso que o jogo é. Daí todo mundo vai ficar usando as habilidades de unicórnios ou cartinhas mágicas aí pra roubar, ou matar, ou atrapalhar, e não deixar um amiguinho juntar 7 unicórnios. É estritamente filha da putagem. Do mais alto nível. O jogo é só filha da putagem. Se alguém na mesa fica de mal fácil, não vale a pena. Mas se esse fosse o caso, por que você jogaria Uno? Quase toda carta é um recurso relevante, diferente de Uno, que é um monte de número e cor. E de vez em quando tem carta especial. Não, a maioria das cartas de Unstable Unicorns são cartas especiais. E de brinde você também tem o Unstable Unicorns versão putaria. Que nada mais é do que o mesmo jogo, só que tem um monte de dildo. Os 2 maiores defeitos desse jogo é que, ele não tem uma limitação muito forte do jogo acabar. Esse é um jogo que pode demorar também, porém não de forma infinita igual Uno. E se tiver bastante jogadores na mesa, o tempo de espera pra sua vez fica grande. A gente chama isso de downtime. É um jogo que tem bastante efeitozinhos pra usar, então as pessoas podem acabar parando pra pensar bastante na vez delas. E lendo efeito. É um jogo que eu não recomendo acima de 4. 5 até vai. Falando em filha da putagem, eu não sei como que eu demorei tanto tempo pra mencionar as variantes brasileiras de Cards Against Humanity. Se você tá num grupo de amigos e você quer a diversão mais estúpida, as interações mais simples possíveis que você pode ter, a melhor opção que você vai ter é o filha da puta ou os outros.
obviamente eu ainda preferiria jogar trio. Mas Filha da Puta é um jogo que a gente usou tanto que minhas cartas ficou marrom também. Todo mundo tem um monte de carta com algum substantivo ou alguma coisa tipo sua mãe, Adolf Hitler. E aí uma pessoa na mesa vai ser um jurado que vai revelar uma carta preta que tem uma frase e uma lacuna. Por exemplo, nada melhor do que lacuna pela manhã. Aí o resto dos jogadores vão poder colocar uma carta virada para baixo no montinho. Daí o jurado da vez vai embaralhar o montinho e vai começar a revelar as respostas que os jogadores deram para aquela carta preta. Nada melhor do que sua mãe pela manhã. Nada melhor do que Adolf Hitler pela manhã. Nada melhor que um vulcão de sêmen pela... Depois de revelar todas as cartinhas, o jogador que revelou a carta preta, o jurado da vez, vai decidir qual cartinha branca foi a melhor resposta. Foi a resposta mais engraçada, ou sei lá que critério a pessoa quiser. A pessoa que jogou a resposta vencedora vai receber a cartinha preta como ponto. Daí, o próximo jogador, em sentido horário, vai ser o próximo jurado. E aí a pessoa que acabou de ser o jurado vai participar da próxima. Daí cada jogador vai alternar sendo o juradozinho da mesa, até alguém fazer quantos pontos achar melhor. O manual eu acho que fala de 5 pontos, mas é tipo até você enjoar. Isso gera umas interações bem engraçadas. O problema, na minha opinião, é que eventualmente uma carta que o pessoal acha muito engraçado vai começar a perder a graça. Lógico, o jogo tem tipo N expansões. O jogo tem carta pra cacete. Eu cheguei no ponto em que eu comprei todas as expansões que o jogo tinha e comecei a remover cartas que não tinham a ver com o meu grupinho. Tipo, se tiver uma carta escrita Sérgio Malandro, eu tiro. Foda-se. Ninguém do meu grupinho dá nenhuma relevância pro Sérgio Malandro, ele não tem graça pra gente. Colocar ele no meio de uma frase não vai deixar ele legal. Então eu tirei esse tipo de carta. Lógico que eu deixei o Adolf Hitler. E esse é um jogo que já funciona melhor em qualquer número de jogadores que você quiser colocar pra ele. Não acho que tem limitação, que se dane. O jogo também é simples de tudo, não tem mecânica nenhuma além do que eu expliquei. Então é um jogo que funciona bem pra bar também. E já é o suficiente pra você não ter que lidar com os problemas que o Uno tem. Tipo, demorar pra cacete pra você ter alguma diversão de vez em quando. Da pessoa implorar pra acabar o jogo e dar a vitória pra alguém. Da única coisa que você só tá fazendo na partida enquanto a galera tá se divertindo é esperar pra jogar uma carta. O FDP é simplesmente a versão mais destilada do jogo de festa possível. No caso, Cards Against Humanity. Mais jogo de carta, mais jogo de carta. Exploding Kittens. Exploding Kittens, eu vou ter que pesquisar o número de player. 2-5? Que tristeza. Na moral, 2-5? Nossa, que tristeza. O maior defeito de Exploding Kittens é ser limitado a no máximo 5 players. Pura tristeza. Que chatice. Não sei se dá pra aumentar. De repente, se você comprar uma outra cópia do jogo, acho que dá pra aumentar. E é um jogo sobre abrir a bomba. No baralho do jogo vão estar escondidas umas bombas. E se você comprar uma bomba, você morreu. Ele é muito parecido com o Uno no sentido que você vai querer forçar as pessoas a comprarem cartas. Porém, a graça é que se a pessoa encheu a mão de carta e não morreu, ela imediatamente ficou muito forte. Você quer que a pessoa compre cartas pra ela comprar a bomba e explodir? Só que se a pessoa comprou uma carta e não é uma bomba, ela ganhou um recurso novo. Daí os jogadores vão alternando jogando carta, usando efeitinhos. Efeitos como olhar as 3 primeiras cartas do baralho e colocar na ordem que você quiser. Comprar carta de modo invencível, que se aparecer uma bomba você não vai explodir. Forçar os amiguinhos a comprar carta. E quanto mais jogadores morreram na partida, mais bombas vão ter no baralho. E eu altamente recomendo comprar o Exploding Kittens de zumbi, que é exatamente o mesmo jogo, só que com uma mecânica a mais, onde os jogadores podem escolher se salvar uma vez. É mais complicado do que isso, mas eu não lembro como é. De qualquer jeito, eu recomendo comprar a versão de zumbi ao invés da versão original. Mais jogo. Mais jogo. Mais jogo. Mais jogo. Pensei em mais outro joguinho. Ah, não, pensei no pior joguinho. Coup. Ou Cool. Golpe de Estado. Objetivamente melhor do que Uno. Eu só reagi de forma estranha pra lembrar do nome desse jogo, porque durante a faculdade, já uns
par de anos atrás, quando eu e meus amigos descobrimos da existência desse jogo, nós pegamos uns terrenos de Magic pra substituir os personagens do jogo, jogamos uma versão improvisada desse jogo, e a gente se acabou de jogar essa porra desse jogo. Era todo dia, todo fucking dia. Eu sou o Duque, eu pego 3. Eu sou o assassino, eu sou a condessa, eu duvido. O jogo é um jogo de blefe muito bom. Cada jogador na mesa vai ter 2 identidades escondidas e cada identidade te permite fazer uma ação no jogo. Assassinar alguém, roubar dinheiro, proteger alguém. Mas na sua vez, você pode fazer a ação que você quiser, independente se você tem o personagem ou não. O problema é que se você tentar fazer a ação de um personagem que você não tem e alguém duvidar que você é aquele personagem, você vai ser obrigado a perder uma das identidades, a perder 1 de vida. Se você perder as 2 vidas que você tem, ora, saiu da partida. A última pessoa que ficar viva ganha. Além disso, as pessoas podem gastar 7 de dinheiro para obrigar outro jogador a perder uma vida. Com 7 de dinheiro, você dá um golpe de estado da pessoa obrigada a perder uma identidade. Então é uma bagunça de politicagem e psicologia reversa. Você pode jogar o jogo inteiro sendo honesto, usando só os poderes das identidades que você tem, esperando as pessoas duvidar e vendo se você ganha. Ou você pode meter o louco e sair falando mentira a partida inteira. O problema é que depois que você jogou umas 50 vezes, você começa a perceber uns padrões que a sua mesa vai ter e começa a ficar repetitivo. Primeira coisa que acontece, na primeira rodada todo mundo é o Duque e pega 3. Eu sou o Duque e pego 3, eu sou o Duque. Tem 3 cópias do personagem no jogo, pode ter 8 pessoas na mesa, não sei se dá pra jogar em 8. Pode ter 6 pessoas na mesa, vai ter 6 Duque na mesa. Chega no final do jogo, o assassino tenta assassinar alguém, só tem 2 pessoas, eu sou obrigado a duvidar do assassino, senão eu vou perder o jogo. Então o assassino do final do jogo sempre é de verdade, nunca é um blefe. Aí chega uma hora do jogo e começa a virar uma corrida matemática. Enfim, vale a pena. O que eu recomendo fazer é pegar as regras na internet e usar nem que seja um baralho tradicional, sabe, de 4 naipes, e qualquer outro substituto para as moedas do jogo e jogar uma partida, testar assim, igual a gente fez com o terreno de Magic, joga sem comprar o jogo também. Eu não sei explicar o que me irrita nele, mas me irrita. Vamos falar de outro jogo. Vamos falar do jogo que eu tava pensando que eu ia falar agora. Bandido. Diferente de quase tudo dessa lista, Bandido é um jogo que brilha bastante com 2, 3 players. Todo jogador vai ter um monte de carta de caminho na mão. Alguma dessas cartas de caminho tem uma lanterna, que é basicamente um caminho fechado. E o seu objetivo é ficar jogando cartas de caminho na mesa até você fechar o caminho do bandido. Todos os caminhos têm que levar para uma lanterna. E é isso. Vocês vão ficar posicionando cartas de caminho na mesa até o bandido não ter pra onde ir mais. A interação da mesa é mais você xingando a pessoa que complicou o jogo, quando a única carta que a pessoa podia colocar ia ferrar a situação. Não é nada muito, haha, que divertido, igual o trio, mas não é algo que enche o saco igual o Coup eventualmente encheu. E, obviamente, muito melhor do que o Uno. Porque pelo menos você tá constantemente tendo a satisfação de ir encaixando as pecinhas e caminhando pra alguma coisa que nunca volta pra trás. Ou todo mundo vai perder, porque acabou o espaço, e o baralho, não lembro. Ou você finalmente, pá, ganhei. Todo mundo ganha junto, é um jogo cooperativo. Problemas do jogo. É um jogo cooperativo. Falou o cara que gastou 20 mil reais em jogo cooperativo. Considerando que a gente tá comparando tudo isso com o Uno, um jogo cooperativo provavelmente vai ficar esquisito nessa lista. Ainda é divertido. O outro problema dele, que esse sim é relevante de verdade, é o espaço que ele toma na mesa. Eu acho que nenhum dos outros jogos que eu mostrei aqui hoje toma o espaço que Bandido toma na mesa, porque você tá montando o caminho e tá ficando maior. Então jogar numa mesinha de bar não é uma opção. Acabou as ideias? Acabou as ideias? Acabou as ideias? Tô olhando aqui. Ah, é! Ah, é! Skull é escola. Skull é caveira. Esse é um jogo de aposta e blefe ao mesmo tempo. Jogo absolutamente perfeito pra bar. Ele é tão perfeito pra jogar num bar da vida que as peças do jogo não são cartas, são uma coisinha idêntica a um porta-copo. Eu vou chamar
as cartas de cartas, mas elas não são cartas. Elas são uns papelão com dois lados. É um porta-copo maluco com desenho de um lado e outro desenho do outro. Primeiro, os jogadores vão colocar virado para baixo na mesa uma das suas cartas. E aí, a partir do momento que todo mundo colocou pelo menos uma carta virada para baixo, o próximo jogador pode começar a apostar ou colocar mais uma carta virada para baixo em cima da anterior. Se o jogador quiser apostar, ele começa falando o número de flores ou rosas que ele consegue revelar na mesa. Então ele pode falar 2. E aí a gente vai passando pelos outros jogadores, dando a oportunidade das pessoas falarem um número maior. E você fulano, não, eu passo 4. Quem ficar com o número maior, depois que todo mundo passou, vai ser obrigado a virar as cartas das pessoas, tentando encontrar um número de flores igual ao número que a pessoa falou. As cartas das pessoas podem ou ser uma flor, ou ser uma caveira. Se na hora que você tá virando os números que você apostou, você virar uma caveira, parou a sua vez, e aí você vai pegar uma das cartas que você tem e tirar do jogo. Acho que você começa com umas 4 ou 5. Todas flores menos uma que é uma caveira. E se você é a pessoa que ganhou o leilão de apostas aí e vai ter que virar as cartinhas, você é obrigado a virar primeiro todas as cartas que você botou na sua frente. Então, quando uma pessoa fala 2, 3 que seja, ela tá implicando que ela não colocou nenhuma caveira. Porque se o 2 ou 3 dela passar, ela vai ser obrigada a virar os dela primeiro. E se ela virar uma caveira, perdeu uma vida, parou a vez. É aí que vem o blefe do negócio. Então você tem que olhar na carinha da pessoa que falou 3 antes de você falar 4 e pensar, você tava blefando? A coisa mais legal que pode acontecer no jogo é a pessoa falar 6 e virar 6 assim. Ganha a pessoa que conseguir cumprir a aposta 2 vezes, no total. Quando você consegue cumprir a primeira aposta, você pega o porta-copo quadrado que você tem, as cartas são redondas. Você pega o porta-copo quadrado que você tem e vira ele, pra mostrar que você já ganhou a primeira. Se você cumpriu uma aposta e o negócio já tá virado do outro lado, você ganha na hora. O problema maior do jogo, além de ser limitado para 6 jogadores ao invés do 10 de Uno, é que ele tem menos possíveis interações do que trio, por exemplo. É mais tipo, você tá blefando ou você não tá blefando? Quem aqui tá querendo ganhar, quem não tá querendo ganhar? Não tem muita estratégia além de você blefar ou olhar para as pessoas que estão blefando. Diferente do trio que você tem que pensar qual carta eu vou tentar fazer agora, qual que tá mais fácil, com quem que eu vou falar, como que eu bloqueio o fulano de ganhar. Porém, diferente de Coup, você não tem outros elementos além do blefe, que acaba se prejudicando um pouco por causa dos outros elementos que não são blefe, que geram aquelas situações matemáticas que eu falei. O Skull é blefe destilado, assim. Não tem segredo. Ou você identificou que a pessoa blefou e ganhou, ou você não identificou e se ferrou. É isso. Não tem que ficar fazendo conta pra ver se você vai conseguir chegar no número 7 antes de alguém ou algo assim. É garantido que a partida vai acabar rapidinho. Não tem como arrastar muito uma partida de Skull. Tem quase componente nenhum. É só os porta-copo. Me irrita até que eu demorei tanto pra lembrar dele. O maior defeito dele, na minha opinião, é justamente o quão simples ele é. Isso ajuda ele no quesito de não encher o saco dele, mas também não me faz querer puxar ele toda hora. Trio é assim, você pode me botar pra jogar 8 horas seguidas de trio, que eu vou passar as 8 horas jogando e ele vai continuar engraçado durante as 8 horas. Ou você me coloca pra jogar por 5 minutos, enquanto alguém bota na mesa outro jogo de tabuleiro, e ele vai funcionar por 5 minutos. É o melhor joguinho de festa de todos os que eu citei aqui, exceto se você tiver que entreter um grupo de 7 pessoas ou mais, aí não tem como, aí tem que ser outro jogo. E todos os joguinhos que eu listei aqui ainda estão numa faixa de preço aceitável pra quem não faz parte do hobby de jogo de tabuleiro. Eu posso fazer um vídeo também entrando em detalhe no porquê que só um trecho aqui da minha estante custa mais de 10 mil reais. Originalmente eu ia fazer um canal só de jogo de tabuleiro, só que o canal brasileiro com mais inscritos voltado para jogo de tabuleiro não bateu 100 mil ainda. O maior de todos. E o maior canal de todos do planeta não passou de 1 milhão ainda. Não vale a pena, eu queria poder falar de qualquer coisa. E divulgar os meus joguinhos na Steam pra você comprar meu joguinho na Steam.